Você já percebeu que alguns homens parecem carregar uma presença magnética, capaz de atrair mulheres sem esforço aparente? Não é a roupa de marca, nem o carro caro, muito menos as palavras ensaiadas. Existe algo mais profundo, invisível, mas intensamente poderoso. Um conjunto de características que despertam respeito, desejo e admiração. Esses traços não surgem do acaso, mas de um trabalho interno silencioso, de uma disciplina de vida que molda a postura, o olhar e até mesmo a energia que o homem transmite. As mulheres não são atraídas apenas pela aparência. Elas buscam sinais de firmeza, de clareza e de autocontrole. E aqui o estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Um homem que sabe controlar suas emoções, que não se perde em dramas ou inseguranças, se torna automaticamente mais sedutor, porque transmite estabilidade. Em um mundo repleto de incertezas, ser porto seguro é algo raro, e raro é sempre irresistível. O irresistível não está no excesso, mas na medida certa. Não é ser o mais falante, mas o mais presente. Não é ser o mais agressivo, mas o mais firme. Não é buscar ser aceito, mas viver de acordo com seus próprios princípios. A cada gesto, a cada palavra, a cada silêncio, um homem pode revelar sua grandeza. E quando ele vive de maneira alinhada com valores sólidos, naturalmente passa a despertar um fascínio que nenhuma máscara social conseguiria imitar. Essas características não se compram, não se fingem e não se herdam. Elas se cultivam. São frutos de escolhas diárias, de enfrentar a si mesmo diante das tentações e dos medos. A mulher percebe isso no modo como o homem olha, como se posiciona, como não se desespera diante da rejeição e nem se exalta diante da conquista. O irresistível é, antes de tudo, um reflexo da maestria interior. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. As 8 características que fazem um homem ser verdadeiramente irresistível para as mulheres. Se você deseja compreender o que realmente desperta atração, não apenas no jogo da conquista, mas na vida como um todo, fique comigo até o fim deste vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui eu compartilho reflexões que podem transformar a forma como você enxerga a si mesmo e suas relações. O primeiro traço que faz um homem ser irresistível para as mulheres é o autocontrole. Quando um homem domina a si mesmo, ele demonstra uma força rara que dispensa exibições de poder. Uma mulher percebe imediatamente quando está diante de alguém que não se deixa levar por impulsos momentâneos, que sabe se conter e agir de forma equilibrada. O estoicismo nos lembra que não somos donos do que acontece no mundo externo, mas temos total domínio sobre a forma como reagimos a ele. Pense em quantas vezes você já viu homens perderem o controle em discussões banais, levantando a voz, perdendo a razão e se tornando reféns de suas próprias emoções. Esse tipo de comportamento não inspira respeito, muito menos desejo. Agora, contraste essa imagem com a de um homem que, mesmo diante de provocações, mantém a calma, responde com firmeza e não se deixa manipular pelo calor do momento. Esse homem se destaca imediatamente. A grande verdade é que mulheres sentem segurança em homens que não explodem ao menor sinal de contrariedade. O irresistível nasce justamente dessa serenidade que transmite estabilidade emocional. É como se, inconscientemente, elas enxergassem nesse homem alguém que não desmorona diante das dificuldades, alguém capaz de proteger não apenas fisicamente, mas principalmente psicologicamente. O autocontrole, no entanto, não significa frieza ou ausência de emoções. Pelo contrário, significa reconhecer seus sentimentos, e ainda assim, não permitir que eles assumam o volante da sua vida. É a arte de sentir, sem ser escravizado pelo que se sente. É a maturidade de não reagir como uma criança, mas agir como um homem que entende que sua energia precisa ser direcionada, não desperdiçada. E essa presença controlada cria um magnetismo poderoso. Um homem que domina a si mesmo se torna naturalmente irresistível, porque representa aquilo que todos buscam, mas poucos encontram. Alguém que não vive como escravo dos ventos da vida, mas como capitão da própria embarcação. A segunda característica que faz um homem ser irresistível é a confiança verdadeira.
Diferente da arrogância ou da prepotência, essa confiança nasce do autoconhecimento e da clareza de propósito. O homem estoico não precisa provar nada a ninguém, porque já compreendeu que sua maior batalha não é contra o olhar dos outros, mas contra suas próprias fraquezas. Isso o torna naturalmente seguro, firme em suas escolhas e imune à aprovação alheia. Mulheres percebem quando um homem é genuinamente confiante. Não se trata de gritar mais alto, exibir bens ou contar vantagens. Trata-se de caminhar com postura ereta, olhar direto, voz firme e atitude coerente. A confiança é silenciosa, mas ecoa em cada gesto. E quando um homem carrega esse tipo de energia, ele desperta algo irresistível. A sensação de que sabe para onde está indo e não precisa de plateia para seguir em frente. Mas é importante destacar que confiança não significa ausência de medo. O estoicismo nos ensina que o medo é natural, mas o que define um homem é a forma como ele lida com esse medo. Aquele que, mesmo inseguro, avança com coragem, mostra mais força do que aquele que finge não sentir nada. É justamente essa autenticidade que atrai. A mulher enxerga um homem real, mas ao mesmo tempo inabalável. Quando um homem é confiante, ele não implora por atenção, não precisa perseguir, não se coloca em posição de necessidade. Ele simplesmente oferece sua presença como valor. Essa postura cria desejo porque desperta escassez. Homens assim são raros, e tudo o que é raro tem alto valor. A confiança verdadeira é, portanto, a marca de quem não precisa competir, porque já está em paz consigo mesmo. É por isso que, quando uma mulher se encontra diante de um homem genuinamente confiante, ela sente que ali existe algo sólido. Não é apenas atração física, é a sensação de que aquele homem sabe quem é, para onde vai e não se perde diante das distrações do mundo. E essa é uma das formas mais poderosas de magnetismo masculino. A terceira característica que torna um homem irresistível é a disciplina. Não existe nada mais atraente do que alguém que cumpre o que promete, que constrói sua vida com consistência e não se deixa levar pela preguiça ou pela procrastinação. O homem disciplinado transmite seriedade, e isso, no olhar feminino, é traduzido em confiança e respeito. Ele não vive de palavras vazias, mas de resultados. No estoicismo, a disciplina é vista como o alicerce da virtude. Sem ela, nenhuma conquista é possível, porque o homem se perde nos excessos e nos vícios. Ao contrário, aquele que acorda cedo, que cuida do corpo, da mente e das responsabilidades, mostra que é dono de si mesmo. Essa postura gera admiração porque demonstra que ele não é escravo do prazer imediato, mas alguém que pensa a longo prazo, que constrói em silêncio e colhe em grandeza. Uma mulher consegue enxergar rapidamente se um homem tem disciplina ou se é refém da desordem. O desleixo, o descuido consigo mesmo e a falta de organização minam qualquer atração. Já a disciplina cria uma aura de estabilidade, de previsibilidade positiva, de segurança. E isso é irresistível, porque toda mulher busca, consciente ou inconscientemente, um homem capaz de sustentar não apenas a si mesmo, mas também a relação. A disciplina também gera liberdade. Parece contraditório, mas é justamente ao impor limites a si mesmo que o homem conquista a autonomia. Ele não se deixa dominar por vícios, não vive de impulsos, não se perde em distrações. Isso o torna raro, valioso e desejado. É como se cada gesto disciplinado fosse uma prova silenciosa de força interior, e a mulher sente esse magnetismo de forma instintiva. Por isso, disciplina não é apenas rotina, é poder. Um homem que demonstra consistência em sua vida, em seus hábitos e em sua postura se diferencia de todos os outros. Ele não precisa falar sobre sua grandeza, porque ela já é visível em seus resultados. E essa firmeza prática é uma das maiores chaves da irresistibilidade. A quarta característica que faz um homem ser irresistível é o propósito. Um homem sem direção se perde facilmente em distrações, enquanto aquele que tem clareza de onde quer chegar carrega um brilho nos olhos que atrai naturalmente. O estoicismo ensina que viver sem propósito é desperdiçar o dom mais valioso, o tempo. E quando um homem vive alinhado com uma causa maior, ele se torna magnético, porque sua vida ganha sentido e profundidade.
Mulheres percebem isso rapidamente. Elas distinguem o homem que vaga de forma aleatória daquele que caminha com determinação. Ter propósito não significa apenas ter um grande objetivo profissional ou financeiro, mas sim viver de forma coerente, sabendo o que se quer e o que não se aceita. Esse alinhamento cria respeito, porque mostra que o homem não é levado pelo vento, mas conduz sua própria trajetória. Um homem sem propósito se torna carente de validação. Precisa ser aceito, precisa ser aplaudido, precisa que alguém lhe diga quem ele é. Já um homem com propósito não precisa provar nada. Ele sabe onde está indo e, por isso, cada passo é firme. Essa confiança silenciosa exerce um poder de atração imenso, porque mostra independência. Uma mulher se sente inspirada ao lado de alguém assim. O propósito também protege o homem das armadilhas emocionais. Quando ele tem clareza de seu caminho, não se perde em dramas, chantagens ou manipulações. Ele pode amar, pode se dedicar, mas jamais se esquece de quem é. Essa firmeza cria um campo de energia que transmite segurança e liderança, duas qualidades profundamente sedutoras. E é justamente por isso que o homem com propósito é irresistível. Ele não vive apenas para conquistar uma mulher, mas para cumprir sua missão no mundo. E paradoxalmente, é justamente isso que o torna mais desejado, porque ele não está disponível para qualquer distração, mas sim focado em algo maior. A quinta característica que faz um homem ser irresistível é a autossuficiência. Isso não significa ser frio ou distante, mas sim ser capaz de sustentar sua vida sem depender emocionalmente ou financeiramente de outra pessoa. O homem autossuficiente transmite a mensagem clara de que está completo por si mesmo, e justamente por isso sua presença é desejada, não implorada. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em não colocar nossa felicidade nas mãos de fatores externos. Um homem que depende do olhar de aprovação de uma mulher, que precisa constantemente de atenção para se sentir válido, torna-se frágil e previsível. Já aquele que encontra valor em si mesmo, que construiu sua vida com esforço e dignidade, desperta respeito e desejo de forma natural. Mulheres são altamente sensíveis a esse traço. Elas percebem de imediato quando um homem precisa delas para se sentir completo e quando, ao contrário, já é inteiro por si mesmo. O homem autossuficiente não foge do amor, mas também não o implora. Ele se coloca como escolha, não como necessidade. Isso cria uma tensão poderosa, porque desperta nelas a vontade de fazer parte da vida de alguém que já é pleno. A autossuficiência também se revela na forma como o homem lida com a solidão. Enquanto muitos temem estar sozinhos, o homem estoico vê nisso uma oportunidade de crescimento, de reflexão e de fortalecimento interior. Ele não se perde em vazios emocionais, mas usa esses momentos para cultivar ainda mais sua independência. E essa maturidade é extremamente atraente. Por fim, ser autossuficiente é demonstrar que você tem um universo próprio, rico em valores, interesses e conquistas. E quando uma mulher percebe que esse universo não depende dela, mas pode incluí-la, o fascínio é inevitável. Porque todo ser humano é naturalmente atraído pelo que não precisa de nós, mas escolhe estar conosco. A sexta característica que faz um homem ser irresistível é a resiliência. A vida inevitavelmente nos coloca diante de quedas, perdas e desafios. Muitos desmoronam diante das dificuldades, mas o homem resiliente sabe que cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecimento. No estoicismo, não importa o que acontece fora de nós, mas como escolhemos reagir internamente. Essa força silenciosa se torna um imã poderoso de atração. Mulheres observam atentamente como um homem lida com os contratempos. O que sucumbe ao primeiro fracasso transmite insegurança e instabilidade, enquanto aquele que se ergue, mesmo ferido, inspira respeito. A resiliência não é fingir que nada afeta, mas sim atravessar a dor sem se tornar escravo dela. Essa capacidade de transformar derrotas em aprendizado cria um fascínio inevitável. Um homem resiliente mostra que não depende da sorte, mas de sua determinação. Ele encara a vida como um campo de treino, onde cada dificuldade é um mestre. Essa mentalidade estoica é rara,
porque exige coragem para não se vitimizar e disciplina para se reconstruir. E justamente por ser rara, torna-se irresistível. Afinal, quem não deseja estar ao lado de alguém que permanece de pé, mesmo quando o mundo insiste em derrubá-lo? A resiliência também gera estabilidade emocional. Em uma relação, é natural que existam conflitos, discussões e momentos de tensão. O homem resiliente não foge nem explode. Ele permanece firme, conduzindo a situação com calma e clareza. Essa postura transmite segurança, mostrando que ele é capaz de sustentar não apenas a si mesmo, mas também o vínculo com maturidade. No fundo, o irresistível está em ser rocha em meio às tempestades. O homem resiliente não precisa gritar sua força, porque ela se revela no simples fato de permanecer em pé. E essa solidez, enraizada nos princípios estoicos, é uma das qualidades mais poderosas que um homem pode cultivar para despertar respeito e desejo. A sétima característica que faz um homem ser irresistível é a sabedoria. Mais do que inteligência bruta ou acúmulo de informações, a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento na prática, de enxergar além das aparências e agir com clareza diante das situações da vida. O homem sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que fala o necessário, no tom certo e no momento exato. No estoicismo, a sabedoria é vista como a virtude suprema, porque guia todas as outras. É ela que nos ensina a distinguir o que depende de nós do que não depende, a valorizar o essencial e a não nos perder em distrações. Um homem que cultiva essa visão se torna automaticamente mais atraente, porque transmite lucidez em um mundo dominado pela confusão e pelo excesso de ruído. As mulheres percebem isso rapidamente. O homem sábio não é manipulável, não se deixa enganar por ilusões passageiras e sabe tomar decisões consistentes. Ele escuta mais do que fala, reflete antes de agir. Quando se posiciona, suas palavras carregam peso. Essa postura inspira confiança, porque mostra que ele não vive de impulsos, mas de reflexão. A sabedoria também se revela na forma como o homem trata as pessoas ao seu redor. Ele não precisa diminuir ninguém para se engrandecer, mas também não se deixa rebaixar por quem não reconhece seu valor. Essa combinação de humildade e firmeza cria uma aura magnética, porque demonstra equilíbrio. Um homem que sabe seu lugar, sem precisar provar a todo momento. É por isso que a sabedoria torna um homem irresistível. Ela mostra que ele não é apenas forte, mas também justo. Não apenas corajoso, mas também prudente. Não apenas disciplinado, mas também consciente. E essa união de virtudes o transforma em alguém raro, admirado e naturalmente desejado. A oitava característica que torna um homem irresistível é a presença autêntica. Em um mundo onde muitos vivem interpretando papéis para agradar os outros, ser genuíno é quase uma revolução. O homem autêntico não finge ser o que não é, não veste máscaras sociais para conquistar, e justamente por isso transmite uma força única. Ele está confortável em sua própria pele, e essa naturalidade é profundamente atraente. O estoicismo ensina que devemos viver em conformidade com a natureza, ou seja, em harmonia com aquilo que realmente somos. Quando um homem vive de forma autêntica, não precisa de aprovações externas para se sentir válido. Ele se apresenta ao mundo tal como é, sem medo do julgamento. Essa liberdade gera magnetismo, porque mostra que ele não se curva às pressões da sociedade, mas segue seus próprios princípios. Uma mulher sente de imediato quando um homem é verdadeiro ou quando está apenas encenando. O autêntico desperta confiança, porque não há segredos ou manipulações em sua postura. Ele não promete mais do que pode cumprir. Não diz o que o outro quer ouvir apenas para agradar. Sua verdade pode até incomodar alguns, mas encanta aqueles que valorizam a essência. A presença autêntica também cria conexão emocional profunda. Quando um homem não precisa esconder suas falhas, nem exagerar suas qualidades, ele abre espaço para relações mais sinceras. Essa transparência é rara, e tudo o que é raro se torna valioso. É por isso que mulheres se sentem tão atraídas por homens que não têm medo de mostrar quem realmente são. No fim, a autenticidade é o que une todas as outras características. Porque não adianta ter confiança, disciplina,
propósito ou resiliência se tudo isso for apenas um disfarce. O homem irresistível é aquele que, acima de tudo, vive em verdade consigo mesmo. E essa presença, silenciosa e poderosa, é capaz de marcar qualquer pessoa que cruza o seu caminho. Chegar até aqui significa que você compreendeu algo essencial. Ser irresistível não é sobre aparência, status ou palavras ensaiadas. É sobre construir uma vida sólida, cultivar virtudes que permanecem mesmo diante do caos e agir com autenticidade em cada momento. Cada uma das 8 características que exploramos: autocontrole, confiança verdadeira, disciplina, propósito, autossuficiência, resiliência, sabedoria e presença autêntica, não são apenas traços isolados, mas partes de um mesmo alicerce que sustenta um homem admirado e desejado. O poder de ser irresistível nasce da integração desses elementos. Não é sobre impressionar, mas sobre ser firme, coerente e íntegro. É sobre ser o tipo de homem que inspira respeito e desejo sem esforço, porque cada gesto, cada decisão, cada silêncio reflete sua força interior. E o mais importante, essa transformação não depende de circunstâncias externas, mas de escolhas diárias, de disciplina, coragem e consciência. Agora, pense, você está construindo essas qualidades ou apenas desejando que elas apareçam magicamente? O verdadeiro desafio está em agir, em enfrentar os próprios limites, em ser consistente mesmo quando ninguém está olhando. O homem que consegue viver assim não apenas atrai mulheres, mas vive de maneira plena, autêntica e admirável, porque descobriu que o magnetismo começa dentro de si mesmo. Lembre-se de que ninguém se torna irresistível da noite para o dia. É um processo de aprimoramento constante, de paciência, esforço e alinhamento com seus princípios. Cada pequeno avanço, cada hábito consolidado, cada decisão tomada com consciência, aproxima você do homem que deseja ser, um homem que não apenas chama atenção, mas deixa uma marca duradoura. Se este vídeo trouxe clareza e inspiração para você, aproveite agora para dar o próximo passo. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo e compartilhe nos comentários qual dessas características você mais deseja desenvolver. Vamos criar juntos um espaço onde o conhecimento se transforma em ação e onde cada homem pode se tornar verdadeiramente irresistível, não apenas para as mulheres, mas para a própria vida.